Eu adoro conflito. Por quê? Porque quando não tem conflito, tá todo mundo na mesma linha de raciocínio. É bom tá todo mundo voltado para a mesma estratégia, todo mundo orientado pela mesma estratégia, mas as pessoas elas não vão ter a mesma linha de raciocínio. Então nós vamos conflitar para conseguir aprimorar, lapidar as nossas orientações, as nossas informações. O problema é que quando nesse conflito você se emociona, leva para uma ofensa, para uma gritaria, para uma discussão e assim vai. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. A gente está no GPP 037, Gestão Pragmática Podcast 037. E o tema de hoje é como convencer meus pais a aplicar a gestão da empresa familiar. Eu me chamo Rafael Barreto e prometo aos empresários familiares, aos empresários de empresas familiares, mais maximização de lucro na sua empresa, mais controle da sua empresa e, com tudo isso, melhor qualidade de vida para o empresário e para seus colaboradores. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre como convencer os seus pais a aplicar uma gestão na empresa familiar, trabalhar o profissional. Por quê? Porque provavelmente a gente está falando de alguém que teve uma sucessão, né? A empresa era dos teus pais, coisa e tal, e aí você começa a entrar e todo mundo que está de fora, hoje está frio, deixa eu ver. Todo mundo que vem de fora, ele olha e fala, cara, posso melhorar. Eu costumo brincar que dá para ter uma consultoria dentro da minha consultoria. Tem um monte de coisa errada. Isso acontece em todas as empresas do mundo. Para você ter problema, basta você começar a girar. É uma coisa normal de acontecer. Quando você está de fora, você olha um monte de problema e fala, cara, eu quero resolver isso. Mas tem vários pontos intrínsecos lá. Já começa por aí. O pai olha assim e fala, pô, que legal que ele quer fazer tudo isso, mas tem coisas para se resolver no meio do caminho. E aí já começa a rolar uma leve confusãozinha ali. Depois dessa confusãozinha, durante essa confusão, você tem que entender também que teu pai, ele fez o trabalho da empresa do jeito que ele sabia e a empresa deu certo. Então se você vai de uma forma muito brusca, fica complexo ele aceitar essas mudanças. Então você precisa ter esse tempinho. Vamos lá, a gente está falando de você que recebeu a sucessão empresarial, né? Você que o teu pai lhe deixou um legado, ele deixou a empresa dele. Tu já parou para pensar que tu ganhou na loteria? Bom dia, meu amigo Diego. Você ganhou na loteria, velho. Você ganhou na loteria. Eu tenho algumas pessoas, alguns adolescentes. Eu costumo brincar que o adolescente hoje tem dos 20 a 30 anos, né? E eu converso com alguns rapazes que têm uma empresa, né, uma família rica, uma empresa boa, só que a empresa não tá. A empresa tem que ser sucedida por ele, e às vezes ele fala, não é isso que eu quero pra minha vida. Legal, mas o porquê que isso está acontecendo? Porque provavelmente esse cara, não, assim, desde a sua juventude, seus 15 anos e tudo, ele nunca apareceu na empresa, 18 nunca apareceu na empresa, 22, 25, ele era sustentado pelos pais. E aí, caramba, se eu era sustentado pelos meus pais, para que eu vou trabalhar agora na empresa? Não dá para continuar a ser como era antes. O que ele não entende é que não dá. Chega um momento que esses empresários eles precisam ser sucedidos. E se ele não fizer esse trabalho, ele quer continuar tendo, ele não trabalhando na empresa, mas tendo os mesmos benefícios que ele tem como filho. Ele não entendeu que chegou a hora dele assumir esse papel. Então é algo muito complexo nesse momento. E eu gosto muito de falar isso. Cara, você ganhou na loteria, velho. Quisera eu que meu pai tivesse deixado esse legado pra mim. Mas ele não deixou, cara. Ele deixou pra você. Tá na hora de você assumir. Então, beleza. Tem gente que recebe uma herança que não é tão boa, né? Tem gente que recebe um BO na verdade, né? E aí você vai ter que assumir também, ou pelo menos resolver algumas coisas.
Então, quando você tem a sucessão, você já sabe, né? Você vê teu pai trabalhando todo dia, a empresa dele. A coisa mais inteligente de fazer do filho pro pai é ir trabalhar cedo nessa empresa. Ir trabalhar cedo e no cargo mais humilde possível. Puta, qual é o cargo mais simples possível que tem? Vou melhorar essa palavra, mais simples possível. Qual a coisa mais simples para fazer? Então, por exemplo, hoje eu estou na rede Wizard Litoral, né? Eu vou oferecer o cargo de vendedor para meus filhos quando eles chegarem em 18 anos. Quer ser vendedor de curso de idiomas? Eu vou oferecer, não sei se eles vão aceitar. Mas, cara, se Deus nos ajudar, eles não precisariam estar no cargo de vendedor, porque eles não precisariam estar lá naquele cargo de 18 anos, eles poderiam estar estudando, numa faculdade, eles poderiam estar focados apenas em estudo. Mas se tem uma coisa que eu confio, acredito muito, é no aprendizado como vendedor. Então deixo lá 1, 2 anos, e aí? Para eles pegarem esse tesão pelas vendas, para eles aprenderem a venda, para eles tomarem uma porrada de não na cara, porque o vendedor, ele é o cara que ouve muita graça, é o que toma muito não, e aí eu ia fazer esse trabalho com eles se eles aceitassem. Quer ser vendedor das escolas Wizards? Quer trabalhar aqui numa recepção? E aí aos poucos, gradativamente, durante 10, 15, 20 anos, eles vão assumindo os negócios da família. Eu acredito bastante nisso, né? Bom, não sei se a herança que teu pai vai te deixar é um presentão, uma empresa lucrativa ou um BO, dívida, etc e tal, mas a real seja presentão ou BO, chegou, é teu. Sabe aquele lance do bebê na cesta? Bateram na porta, tu abriu a porta, tava o bebê na cesta e o cara saiu correndo. É isso, o negócio é teu. Você tem que resolver de alguma forma, nem que seja vender, nem que seja entregar, nem que seja assumir, você precisa fazer isso. O teu pai, a tua família, quer sempre que você assuma. Ele quer que você assuma. Só que ele também quer que você assuma da maneira dele, e é uma coisa até meio contraditória. Ele quer que você assuma, ele quer que você esteja lá, mas do jeito dele. Me veio a cabeça agora um empresário que o negócio abre das 6 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo. E a maior reclamação do empresário é que o seu filho não está no supermercado, não está na loja. Vocês ouviram que eu falei das 6 da manhã às 10 da noite? Das 6 da manhã às 10 da noite. Caraca, será que esse cara vai estar trabalhando todo dia das 6 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo? É complexo, é difícil, não vai rolar. E para ajudar, o filho tem um pensamento totalmente diferente. Se o pai acha que tem que estar 100% presente, e das 6 da manhã às 10 da noite é praticamente impossível, né? Que você não faz outra coisa a não ser dormir e trabalhar. Para ajudar o filho, ele já pensa diferente. Ele pensa, cara, não preciso estar no mercado para o negócio rodar. Então ele fica menos ainda. Aí a confusão tá completa, né, velho? Aí o bicho pega. Então a gente tem que entender que existe aí um choque de gerações, existe aí uma queda de braço, um conflito, o qual a gente tem que se ligar um pouquinho nisso daí. O mundo muda muito rápido, o mundo está mudando de um jeito aí muito louco. E o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã. Então, cara, o que está funcionando hoje pode dar errado amanhã, ele é totalmente diferente. Eu vou pegar o Natan lá da Space Truck, ele já fez até uma live conosco. Um dia ele chegou para mim e falou, Barreto, vamos trabalhar no Mercado Livre com peça de caminhão? Eu confesso que eu já, com meus 43 anos, eu falei, cara, acho que não vai virar, Natan. Por quê? Porque peça de caminhão não é algo que você tem diferencial. É um commodity, você não tem a tua marca, etc e tal. Eu acho que você só vai brigar por preço. O Natan hoje tem 23, 24 anos. Ele é sucessor da Space Truck, filho do Aécio da Cláudia. E eu falei, cara, será, mano? Não sei. Não sei se vai rolar dessa forma.
Vamos olhar, Natan. E o Natan foi lá, estudou, aprendeu e hoje mais de 10%, acho que de 15% a 20% do faturamento da empresa é pelo marketplace. O Natan me fez estudar, eu fui estudar atrás desses conteúdos e hoje o Natan me serve como inspiração para indicar outros empresários para isso. Foi o Natan que trouxe isso. O Essa e a Cláudia vieram lá no Nordeste, fizeram um trabalho fantástico nesse Space Truck, mas são pessoas não com estudo tão aflorado quanto o Natan tem. Então o Natan vem com essa mudança, ele vem com essa vontade, essa energia e várias vezes a gente precisa segurar o Natan. Fala, Natan, segura um pouco aí. O meu gerente Paulo Sérgio do Sebrae, ele falava o seguinte, ele falava, cara, eu adoro funcionário que eu preciso barrar, eu não gosto de funcionário que eu preciso empurrar. E o Natan é daqueles sucessores que você precisa barrar. Calma, velho, vamos chegar lá, mas calma, a gente vai chegar lá. Então, tem aí. Olha uma sucessão acontecendo de uma forma bem legal, bem tranquila. Uma outra legal, o Prado e Rei, as sócias, a filha e a mãe de criação. E existe um conflito de idade, existe um conflito de uma para outra, mas uma coisa muito respeitosa. Eu falo que conflito é sempre bom. Conflito é bom. O que não é bom é discussão, é briga. Qual a diferença de um e de outro? Conflitos são duas ideias divergindo. Isso é muito legal, isso é muito respeitoso. E, cara, eu admiro demais isso. Eu adoro conflito. Por quê? Porque quando não se tem conflito, está todo mundo na mesma linha de raciocínio. É bom estar todo mundo voltado para a mesma estratégia, todo mundo orientado pela mesma estratégia, mas as pessoas elas não vão ter a mesma linha de raciocínio. Então nós vamos conflitar para conseguir aprimorar, lapidar as nossas orientações, as nossas informações. O problema é que quando nesse conflito você se emociona, leva para uma ofensa, para uma gritaria, para uma discussão e assim vai. Então lá na Prado e Rei existem os conflitos entre os sócios, mas não existem as brigas entre os sócios. Como toda empresa familiar, uma briga ou outra acontece, tá? Mas eu não vou falar isso aqui. Bom, e aí... Mas é 99% de conflito ao invés de discussões. Tem um amigo meu, o Bruno, da Escada do Tempo, cara. Eu estudei com esse cara na 7ª, 8ª série, velho. E eu lembro que eu encontrei ele de novo na faculdade. Na faculdade ele trabalhava com comércio exterior, até que a mãe dele começou a ter problemas de saúde e ele teve que assumir a escola infantil da mãe dele. E eu olhava e falava assim, velho, né, ele estudava comigo, foi pro comércio exterior e pegou a escola. Isso já aconteceu, já faz mais de 15 anos e até hoje ele tá lá na escola, tá bem. A sucessão, eu não participei dessa sucessão, mas eu lembro que foi uma coisa meio na correria, às pressas, e a empresa está funcionando até hoje. Então, olha como as coisas vão acontecendo. Agora, na época dos seus pais, não existia tanta competição. Lembra, o empreendedorismo é uma coisa nova. Esse negócio, empreenda é uma coisa nova. Então, não existia tanta competição. Sim, era mais fácil empreender no momento, porque o oceano não estava tão vermelho. Se você não está entendendo o que eu estou falando, procura um livro chamado Oceano Azul, que é um livro onde explica que você tem que procurar mercados onde não exista tanta concorrência. Ele faz uma alusão com um oceano cheio de tubarão, onde eles comem tudo, então o oceano está sempre vermelho de tanto sangue de peixinhos que eles comem. E aí um tubarão ele foge desse oceano vermelho e trabalha, nada até encontrar o oceano azul. Você precisa procurar o teu oceano azul, que é identificar os seus diferenciais. Mas eu já falei aqui que diferenciais não significa nada quando o diferencial é você que identifica o diferencial. Primeira coisa é o teu cliente que tem que falar qual é o teu diferencial. Ai, o meu produto é muito bom, minha comida é muito gostosa. É o teu cliente achar isso, é o primeiro ponto para você ter realmente um diferencial. Segundo, realmente é diferente? Ai, o meu diferencial é o atendimento. Pô, mas o atendimento do outro também não é bom? Então não é diferencial. Se todo mundo tem o atendimento como diferencial, o atendimento é comum. E terceiro ponto, para você transformar o diferencial em uma vantagem competitiva, tá? Tem que ser diferencial, difícil de ser imitado.
Eu tenho o Kleber, né? O Kleber, ele faz assados de domingo lá em Praia Grande, Tupi, na Vila Tupi, na Presidente Kennedy e na Malé. E ele faz um assado diferenciado. Ele faz lá maminha com maminha recheada, ele faz cupim, ele faz costelinha, ele faz uma porrada de coisa lá. E aí ele abre para venda às 11 da manhã e fecha à 1 da tarde. Das 11 da manhã à 1 da tarde ele vende, sei lá, 20 mil reais em comida. É o melhor assado que eu já comi. Então eu de vez em quando vou lá, chego lá, dou uma olhada, eu sempre levo um amigo. Toda vez que eu levo um amigo, na volta de Praia Grande para Santos, que é uns 40 minutos, meu amigo fala, cara, a gente tem que abrir um bagulho desse. Cara, o cara abre às 11, fecha 1 de domingo e ganha 20 mil reais. Cara, vamos fazer isso. Mal sabe ele que esse trabalho começa na terça-feira comprando as carnes, começando a temperar as carnes na quarta-feira. Aí você faz todo um trabalho com todos os produtos de quarta a domingo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, as pessoas estão ligando a churrasqueira para começar a assar as carnes para você pegar 11 horas da manhã aquele produto pronto. Cara, é difícil de ser imitado. Não adianta você querer fazer do nada que você não vai conseguir. Então você precisa ter essa vontade competitiva. Bom, voltando para o nosso assunto aqui. Mas e aí? Você pode estar achando que teu pai é ultrapassado. É muito comum no choque de direção você olhar e falar, puta, meu pai não sabe de nada, meu pai é ultrapassado. Todo mundo passa por esse momento, né? Que fala assim, caramba, mas olha para a história do teu pai. Olha tudo que teu pai e tua mãe criaram, velho. Você sobreviveu dali. Você viveu bem dali, as tuas viagens, as tuas comidas, os teus presentes, o seu estudo. Cara, para com isso. Respeita a história, velho. Então, meu pai tá ultrapassado. Cara, teu pai pode até não estar acompanhando as mudanças, mas a gente tem que respeitar pra caramba. Em contrapartida, se você é o pai e acha que teu filho não sabe de nada, não, ele tá aprendendo na idade dele. E o bagulho é muito louco, né? A gente que é pai, a gente admira todo mundo, né? Eu pego meu filho, que tem 2 anos, e ele começa a saber mexer no celular, ele sabe exatamente onde está o YouTube no celular. Ele vai lá, clica nos iconezinhos, até abrir o YouTube e fala, velho, o que está acontecendo com essa criançada, velho? Com 2 anos e meio eu queria comer parede. Ah, não, lambei a parede. Um moleque com 2 anos e meio está entrando no celular. As coisas mudam, modificam nesse sentido. Então, a idade, ela modifica bastante. E quanto mais idade se tem, mais distância existe para esses conflitos que existirão, mas o conflito não pode se tornar uma briga. Pô, legal que ele pensa diferente, legal que ele está trazendo alguma coisa. De repente ele fala, cara, a gente tem que mudar todo o sistema, vamos gastar 200 mil reais. Brainstorming, foi legal ele ter trazido essa informação. Fala, cara, porra, legal, eu acho que é isso aí mesmo, trazer, mas vamos conversar? Não consigo gastar 200 mil reais agora, porque eu vou te mostrar também agora o meu lado que eu manjo. E aí o pai vai lá e mostra. Tá? Isso daí são algumas formas das quais a gente pode dar uma olhada. E aí, como é que a gente pode fazer para então trazer a gestão para uma empresa familiar aí de 20 anos que nunca teve gestão profissional e agora eu quero trazer isso? Resolve na porrada, mano. Coloca e acabou. Não é bem por aí, né? Você não pode chegar e falar, meu irmão, tá tudo errado, isso aqui tá uma zona. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, né? Isso aqui tá uma zona, então eu trouxe o Barreto que vai resolver esse caos. Na hora que eu apareço numa empresa onde o sucessor me colocou porque ele acha que precisa e o pai ainda não tá preparado, malandro, eu olho, eu sinto isso só pelo olhar do pai, do fundador. Ele quer me matar, velho. Eu nem sei o que está acontecendo na empresa ainda, mas esse cara já quer me dar 2 tiros no peito. E aí começa todo um trabalho de eu tentar conquistar esse cara. Também outra forma de não fazer é tentar implementar a gestão empresarial numa mentira. Olha, não fala para os meus pais que a gente está fazendo esse trabalho, vamos aqui devagar, não entra nesse assunto, fala que não é consultor, que é um amigo meu.
E cara, clareza na informação é a melhor coisa que pode existir, tá? Então, pensa nisso, não faça dessa forma. Pô, legal. Tá, Barreto, você falou o que eu não devo fazer, mas o que eu devo fazer então? Então aí agora vamos a alguns pontos, ou melhor, vamos a 9 pontos de como você colocar uma gestão empresarial na sua empresa familiar de anos. A gente vai falar agora de sucessão, de como você realmente se preparar para a sucessão. Porque esse lance de colocar uma gestão profissional, eu acredito muito que a partir do momento que você está colocando uma gestão profissional, você também está se empoderando da empresa. Porque a gestão profissional, ela traz o quê? A gestão profissional, ela traz controle. Lembra de uma das 3 promessas? Controle total da empresa? Se a gestão profissional vai trazer controle total da empresa e você é o sucessor, você vai começar a se apoderar mais da empresa. Então, esses 2 caras andam juntos. Quais são os 9 pontos, então? Vamos lá, 9 pontos. Ponto número 1, planeje a sucessão com antecedência. Cara, eu tô com 15 anos, meu pai tá com 50, daqui a 10 anos eu vou estar com 25, meu pai com 60. Eu acho que lá com 60 ele já vai começar a pensar em tirar um pouco o pé do acelerador. Então, daqui a 10 anos eu vou pra lá. Não, você vai agora. Você vai agora aprender o que tem lá, fazer todo um trabalho legal, como o Luciano da Carlito Autopeças fez. Só pra você saber, tá? Carlito Autopeças, Carlito é o nome do pai do Luciano. O Carlito começou do zero, ele fundou aquilo, passaram-se anos. Hoje o Luciano assumiu, hoje o Luciano é o CEO. O Carlito é uma espécie de conselheiro, ele passa lá de vez em quando, conversa, né, dá os seus conselhos, mas quem manda hoje é o Luciano num trabalho de sucessão de mais de 10 anos. Então, planeje a sucessão com antecedência. Esse é o primeiro passo. Cara, eu sempre falo que uma sucessão empresarial, ela leva 10 anos. E uma ótima gestão, mas uma ótima gestão, eu vejo que ela leva de 3 a 4 anos. Pô, Barreto, mas 3, 4 anos para implementar uma gestão, eu tô falando uma ótima gestão, né? Porque se você tem uma gestão ruim, depois de um mês você não vai ter uma gestão ótima. Não adianta. Se alguém está te oferecendo esse atalho, não vai, porque é o lobo mau querendo comer chapeuzinho vermelho. Não existe esse atalho. Na verdade, se você começar a fazer um trabalho, em um mês você vai ter os ganhos rápidos, que a gente chama, também conhecidos no Lean Six Sigma como Quick Wins. Ganhos rápidos. Cara, eu vejo uma coisa ou outra errada, eu vejo você pagando um juros muito alto para o banco, a gente vai lá e troca de dívida por um juros menor e você tem um ganho rápido. A gente vê que um certo descontrole financeiro faz você pagar cheque especial numa conta, sendo que na outra conta você tem dinheiro. E pelos indicadores a gente começa a perceber isso mais rápido. A gente tira você do cheque especial, que são os juros mais caros do mundo. E aí as coisas vão mudando. Eu mostrei para vocês aí, esses dias o banco oferecendo um capital de giro a 17% ao mês. O cara é um retardado, não tem outro nome para isso, né? Então esses são os ganhos rápidos de um mês. Eu costumo falar que uma gestão empresarial ela começa a ficar interessante depois de um ano. Por quê? Porque os indicadores, a gestão, os controles, eles sempre são feitos de uma forma comparativa. Você tem que comparar. Então você tem que comparar a informação de hoje com a de ontem, etc. e tal. E numa empresa, uma das informações mais limpas, uma das informações mais claras é quando você compara esse mês, por exemplo, o mês de agosto, com o mesmo mês do ano passado e não com o mês de julho. Porque pode existir sazonalidade. Por exemplo, eu estou numa cidade litorânea, julho é férias. Será que férias impacta nisso? Numa floricultura, novembro é um mês muito bom. Por que novembro é um mês muito bom? Por causa do dia de finados. Para uma loja de roupa feminina para senhoras não, vou corrigir isso, uma loja de roupa feminina para mulheres, Dia das Mães é um dia muito forte. Para um supermercado litorâneo, dezembro é um mês animal.
Para restaurantes, em dezembro, janeiro e julho são meses muito bons. Restaurantes mais para turismo, para diversão, né? Então, quando você tem ali os indicadores de um ano, e aí você começa a comparar, porque você começou a fazer hoje o indicador, puta, você tem ali, você fez o mês de agosto, você fala, pô, legal, já sei todas as minhas informações do mês de agosto. Isso é bom ou ruim? Não sei, porque eu não tenho comparativo. Aí vem setembro, você fala, pô, legal, setembro comparado com agosto tá interessante, mas agosto é dia dos pais. A minha loja é uma loja de roupa masculina, então não sei se agosto deve ser melhor que setembro, etc. Aí vem outubro, novembro, dezembro. Quando chega agosto de novo, aí você fala, caramba, meu agosto foi 25 melhor do que o do ano passado. Aí você começa a ter um comparativo bem legal de gestão. Então ele leva no mínimo um ano para você começar a fazer um trabalho. Aí depois, quando você tem aí 3, 4 anos, você está realmente voando na gestão. É um trabalho, eu costumo falar, né? Sucesso não é um lançamento, sucesso é uma construção. Você precisa ter esse tempo. Segundo ponto, invista em capacitação. Se tem algo que te liberta das amarras aí do senso comum, é o conhecimento. Fica uma coisa fácil? Faça 2 capacitações por ano no mínimo. No mínimo. Estamos em agosto. Você estudou alguma coisa? Não estudou? Vai estudar. Vai fazer uma graduação, uma pós-graduação. Eu sou apaixonado por cursos de extensão, que não são aqueles avaliados pelo MEC. Hoje o MEC ele coloca muitas amarras e ferra um monte de cursos, a verdade é essa. Mas tem um monte de curso por aí bacana. O que você está precisando? Precisa de marketing? Vai fazer um curso de marketing, vai fazer um curso de finanças, vai fazer um curso de gestão, vai fazer um Empretec pelo Sebrae. Procura o Sebrae da tua região, procura as faculdades da tua região para ver se tem alguma coisa interessante lá. Estuda no YouTube, mas invista em capacitação. Não existe mais, vou corrigir, existe ainda as pessoas que elas são formadas apenas pela vida, pela prática. Agora, esses caras que são formados pela vida e pela prática, quando eles têm conhecimento teórico, aí não tem pra ninguém. Em vendas isso é muito comum. Em vendas, cara, você pega aquele vendedor que tem o dom, não acredito em dom, mas vamos lá, o cara pode ter até um talento, mas com a prática ele fica cada vez melhor. Esse cara conhece muito de vendas na prática, na vida. Ele vai lá, faz um curso de vendas, ele começa a aprender as técnicas. Aí junta uma com a outra, não tem pra ninguém. Então, invista em capacitação. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, procure suporte emocional durante os desafios. Se tem uma coisa que vai acontecer, é que o bicho vai pegar, existirão momentos que você vai entrar em conflito com os seus antecessores. Vai acontecer. Vai acontecer porque existe mudança de pensamento, as pessoas elas não estão com os mesmos níveis de informação. Você sabe que eu tenho uma frase aqui que é seja um engolidor de sapos. Eu tenho outra frase que é quem tem o poder da comunicação não é o ofensor e sim o ofendido. Só que se você vai ficar engolindo sapo, se você vai ser ofendido e vai segurar a onda, muito mais você vai precisar de suporte emocional. Então, galera, todo empresário, eu acredito que qualquer ser humano, inclusive, precisa de suporte emocional. Eu gosto muito de terapia. A parada é terapia. Mas se você, de repente, não for para terapia porque não tem condições financeiras ou coisa parecida, procura um bom livro de autoajuda, procura um bom ombro amigo. Livro de autoajuda, ombro amigo não substitui a terapia. Quer ver uma coisa muito louca? As pessoas que mais precisam são aquelas que menos acreditam em terapia. Pode ir atrás e dar uma olhada. Eu várias vezes converso com umas pessoas muito mais do que eu, porque eu também bastante, mas... E eu falo, cara, por que você não procura terapia? Ela fala, porque eu acho que eu não preciso. Eu falo, meu Deus do céu, eu por 25% que essa pessoa está enfrentando, eu já estava na terapia chorando por litros d'água. Então, procura suporte emocional durante os desafios. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Faça uma imersão no teu mercado. Cara, se você é do ramo de escolas, vai na principal feira de escolas do Brasil. E se você tiver a possibilidade, vai numa feira internacional para saber o que está acontecendo lá. A Biografia Foto Estúdio,
uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, ela vai na maior feira de fotografias do mundo. Acabou, não tem para ninguém. Faça uma imersão no teu mercado, vai conhecer, de repente vai trabalhar para um concorrente ou então para um líder no teu setor. Então faça essa imersão no mercado. Por quê? Porque não adianta, senão o único histórico, o único exemplo que você vai ter é dos seus pais. Então vai atrás de uma imersão desse teu mercado. Vai conhecer o teu mercado a fundo. Puxa, quem é a Roberta, por exemplo, da Madalena Brigadeiros? Uma vez a cada 2 anos ela pega quais são as maiores docerias do país e ela vai visitar as docerias do país. Vai para Curitiba, vai para onde for para conhecer o ramo dela. Então esse é o 4º ponto. 5º ponto. Negocie e receba responsabilidades antes da sucessão. Você chega lá e fala, opa, legal, quais são as minhas responsabilidades perante esse meu desenho de cargo? Lembra desenho de cargo? Inclusive a gente falou terça-feira agora. Então, negocie e receba as responsabilidades antes da sucessão. Pega o desenho de cargo e tá, legal, eu vou ser o recepcionista da empresa durante um tempo, sem problema nenhum. Vamos lá, preciso conhecer essa área aqui. Quais são as minhas responsabilidades? Que horas eu entro, que horas eu saio, como é que funciona? Você vai lá e coloca as responsabilidades. Negocie as responsabilidades. Então, comece a trazer o comprometimento, a responsabilidade. Você não tem noção o quanto teu pai vai confiar em você, enquanto teu antecessor vai confiar em você, a partir do momento que você mostrar responsabilidade. Galera, não adianta, velho. Não adianta que respeito ele se conquista. Ele não tem outra forma de você conseguir o respeito. Então você tem que mostrar a responsabilidade. Um dos pontos que eu vou colocar agora, já, desde os 9 pontos, a gente está no 5º, ele é sobre mostrar resultado. O resultado, ele te mostra responsabilidade. Só que vamos combinar, né? É um ponto avançado. Responsabilidade é uma coisa, comprometimento é uma. Puta, chego no horário, faço minhas coisas, etc. Resultado é além. A gente já chega nele. 6º ponto, reconheça seus erros. Se tem uma coisa que você vai fazer nessa vida é errar pra cacete. Não tem jeito, velho. Só erra quem faz. E aí, muita gente, por não gostar de errar, não faz. Eu aprendi isso no Empretec, tá? O Empretec, ele tem umas 10 características de comportamento empreendedor, é o correr riscos calculados. E eu, como vim da área da qualidade, tudo, e era um pouco narcisista, eu odiava errar. Então, por não querer errar, adivinha, eu fazia muito pouco, eu não empreendia, etc. e tal. A partir do momento que você começa a perceber que todo empresário que tem sucesso já errou pra caramba, e ele só consegue ter sucesso porque ele testou várias coisas, e umas ele errou e outras ele acertou, você fala, peraí, eu acho que aqui é o caminho. Então reconheça os seus erros. Errei, falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Acabou, vamos embora, qual é a próxima? Lógico que tem que ser um risco calculado, você não pode errar da forma de correr o risco da ruína, né? Eu errei e a empresa quebrou por causa disso. Não, você errou, machucou, mas você vai lá e corrige. Assim que você perceber que você errou, reconheça teu erro. Reconhecer o erro é o 6º ponto. Ele lembra um pouquinho quando a gente fala do 5º, negocie e receba responsabilidades. A partir do momento que você negocia e recebe responsabilidades e tem o respeito, e você reconhece o seu erro, você ainda vai ter mais respeito. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, eu estava ensinando shipping, né? Navegação, comércio exterior, e tem um documento do comércio exterior chamado Bill of Lading, e eu estava explicando o documento, em algum momento eu expliquei errado um documento, e uma aluna levantou a mão e falou, professor, isso daí está errado. Aí eu falei, não, tá errado, eu sei o que eu tô falando. Eu falei, você trabalha onde? Ela falou, eu trabalho na MSC. Eu falei, eita porra, eu trabalho no Amador, você tá falando que tá errado, eu não trabalho no Amador, de repente já tem que saber mais. Eu falei, então me explica. E realmente eu estava cometendo um equívoco em 2 formas de impressão dos documentos na hora. Eu falei, pessoal,
é o seguinte, ela provavelmente tem mais bagagem do que eu para falar isso, peço desculpas para vocês, mas esse ponto aqui delicado da aula, eu vou estudar e volto. E voltei com a informação, ela estava correta, e beleza. Mas Barreto, tu era um professor, estava ensinando errado? Cara, sim, e tem uma porrada de professor aí que pode estar ensinando errado, só que com um pesar. Esse cara não admite ser corrigido. Então toma cuidado com algumas coisas que estão por aí, reconheça seus erros. Cara, 7º, eu adoro esse eu adoro. Honre a história dos seus pais. Irmão, você empurrar um carro que já está andando é muito mais fácil do que pegar aquele carro parado até você conseguir fazer ele sair da inércia. Para, velho. Para. Cara, eu sempre tento lembrar esse dia para os sucessores. Eu falo assim, galera, olha o tamanho disso aqui, olha quantos funcionários, olha aqui o dinheiro entrando na conta. Pensa ao contrário agora. Pensa no dia que a tua mãe entrou aqui com a chave na mão, sabendo que daqui a um mês ele tinha que pagar 10 mil reais de aluguel, que tinha que fazer uma reforma. Então honra a história dos sucessores, dos fundadores da tua empresa, cara. É um puta erro você não honrar isso tudo que foi construído. A partir do momento que você honra a história, a partir do momento que você entende tudo que esses caras fizeram para chegar onde tá, você fala, cara, realmente a coisa mudou, né, cara? Saiba a história antes de honrar, óbvio, né, cara? Como é que eles chegaram lá? Qual o sonho deles? Qual o valor que existe na empresa que eles colocaram? Onde eles querem ver a empresa chegar? Então honra a história, você é um sucessor, você tem que continuar o legado, você tem que continuar a missão. A empresa não é tua, para de ser essa pessoa mimada nesse sentido. Honra a história desses caras. Eu sou a favor de fazer um vídeo institucional contando a história toda e colocando ali os seus pais em vida. Homenagem não se faz na morte, homenagem se faz em vida. Então, trabalha isso daí, honra a história dos seus pais porque é muito importante. Aí chegamos no 8º, que é mostre resultado. Você vem, você coloca uma gestão, você coloca uma consultoria, você entra com a metodologia de gestão pragmática, você muda um monte de processo da empresa para quê? Para gerar resultado. Então, além de você gerar resultado, você tem que mostrar resultado, você tem que comprovar esses números. Então, você vai lá e mostra, fala aqui, ó, dá uma olhada quanto é que a gente faturava e quanto é que a gente fatura. Olha a redução de custo que a gente teve aqui. Para você mostrar o seu valor. Montar indicadores de performance é responsabilidade de quem faz a performance da empresa. Quando eu estou com um comprador, por exemplo, eu falo, cara, me mostra o teu indicador de savings. O que é um indicador de savings para um comprador? É simplesmente ele mostrar que na tabela que ele fez, nas três solicitações de orçamentos que ele tinha, o produto em média era R$100 o custo, e aí numa negociação que o comprador fez, porque ele está ali para isso, ele pagou R$80 por peça, ao invés de 100, por causa de uma boa negociação. E ele comprou 1.000 peças dessa, ele queria pagar 100 mil, pagou 80 mil. Ele trouxe 20 mil reais de resultado para aquela empresa. Ele tem que mostrar isso. Quando eu sou consultor, eu entro ali com uma planilha de savings, as quais eu sempre mostro os resultados da empresa. Então você precisa mostrar resultado. Agora, uma grande sacada para você que está implementando gestão profissional para uma família tradicional que não tinha essa gestão. Procure os ganhos rápidos. Procure os quick wins. Cara, o que eu vou fazer que vai trazer resultado hoje? Por quê? Porque se a tua família é tradicional, faz tempo que ela não faz gestão, ela pode até te dar uma oportunidade, mas ela não vai te dar muito tempo para mostrar resultado. Então, se você conseguiu passar por uma janelinha, já faz alguma coisa e fala, opa, olha aqui, olha como ficou melhor por causa disso, o que vocês acharam? E aí, aos poucos, em doses homeopáticas, você vai melhorando isso daí. Esse é o 8º ponto. E o 9º, final, é evite queda de braço com o antecessor. Cara, você está começando a empresa, você não é uma pessoa contrária, você não está brigando com essa pessoa. Você está simplesmente do lado dela, tentando levar para um lado tão legal quanto o que foi levado até hoje.
Então vocês estão juntos, de braços dados, vocês não estão no cabo de guerra. Não é uma negociação ganha-perde, que para um ganhar o outro tem que perder. É uma negociação ganha-ganha, pelo menos deveria. Então, resumindo, 1. Planeje a sucessão com antecedência, tenha tempo para fazer isso. 2. Invista em capacitação, você precisa estudar. 3. Procure suporte emocional durante os desafios, o bicho vai pegar e você vai ficar totoca das ideias se não tiver esse suporte emocional. 4. Faça uma imersão no mercado, não fique só dentro da tua empresa, vai conhecer o mercado. Feiras é uma boa forma de fazer isso. 5. Negocie e receba responsabilidades antes da sucessão. Você precisa ter um desejo de casa, você precisa saber o que você tem que fazer e o que você tem que entregar. 6. Errou, assume, ou seja, reconheça seus erros. 7. Honre a história dos seus pais. Eles chegaram até onde eles chegaram não foi à toa, velho. Esses caras aí são super-heróis. 8. Mostre resultados. Então, quando você entrar com a gestão ou você fizer a sucessão, mostre que você conseguiu aprimorar a empresa que você está. E de preferência com quick wins, que são ganhos rápidos. Façam coisas que tragam ganhos rápidos. E 9, último, evite uma queda de braço com seus antecessores. Você não está lá para ficar contra os seus antecessores, e sim para caminhar de braços dados até o momento que você assumir toda a direção dessa empresa e a gestão estiver totalmente profissional. Esses são os 9 pontos de hoje, e eu falo isso porque eu acho que o sonho de todo empresário é que a empresa se perpetue após a morte dele, né? Eu acho isso, que as pessoas elas querem deixar um legado, né? Eu, por exemplo, já escrevi um livro, já tive 2 filhos, já plantei uma árvore e agora estou com algumas empresas. Então eu acredito que quando eu morrer, essa árvore ainda vai existir, os livros estão aí. Se Deus me ajudar, eu vou embora antes dos meus filhos, obviamente. E eu acho que eu vou ter algumas empresas que vão ficar depois de mim, se Deus me ajudar. Mas a empresa, eu quero que eu tenha um legado depois da minha morte. Legal, mas é meio romântico isso. Uma coisa que é quase certa é que eu quero que alguém assuma na hora que eu for parar. Porque se eu tiver que fechar, mano, não é tanto boleto para pagar. Então, se alguém pode assumir, é uma coisa muito importante para mim, tá certo? Agora, no meu caso, tudo que eu estou construindo, os meus filhos, eles são 40 anos mais novos do que eu. Então a ruptura vai ser muito forte. Quando eu tiver com 60, a molecada está com 20 anos. Será que a molecada vai estar querendo assumir um compromisso muito sério? Não, era hora de eu começar a implantar dos 15 aos 20 anos essa cultura dele. Então eu acho que o gap é muito forte. Daí vem a história que vocês já conhecem, que é dos meus sobrinhos, que são 20 anos mais novos que eu, de fazer essa sucessão. Eu gosto bastante dessas lacunas de 20 anos também, tá? Funciona. Eu sei porque meu pai tinha a mesma diferença de idade. Meu pai era 40 anos mais velho que eu. E o velhinho era autoritário, viu, mano? Meu irmão, algumas pessoas conheceram meu pai, o velhinho era bicho bruto, mano. Ele não tinha uma empresa para me passar a sucessão. Mas mesmo dentro de casa, a palavra dele era sempre a última. Às vezes de uma maneira retrógrada, às vezes de uma maneira errada, mas era sempre a última. Meu velhinho lá é fantástico, só que o bichinho era bruto, o bichinho era autoritário demais. E se eu tivesse que suceder alguma coisa dele, eu percebi que ia ser complexo. Então, fazendo a minha parte, eu entendo, até porque eu tenho o sangue do velhinho e também porque eu sou uma pessoa que gosto muito de controle. Eu falo muito isso em terapia também, né? Uma das minhas promessas da metodologia de gestão pragmática é o controle total da empresa. E a palavra controle, ela não é a melhor palavra do mundo, é controlar as coisas, né? Você não precisa ter controle de tudo, mas é uma palavra que é importante para a minha metodologia, é uma palavra ao qual você tem um controle como se fosse um board de um avião, você está voando, você tem tudo ali controlado. Mas eu sei que também, se deixar, eu me torno um cara controlador. Então tem que tomar cuidado com isso. Se tem uma coisa que meus filhos me ensinaram, é que a maior papagaiada que eu ouvi de muita gente aí é aquele jargão: respeite os mais velhos.
respeite os mais velhos, respeite os mais velhos, respeite os mais velhos. Então, quando eu era jovem, eu sempre ouvia isso. Meu pai era um deles, né, velho? Faz assim, por quê? Porque eu sou teu pai, porque eu sou mais velho que você, me respeita. Ontem, Gaelzinho na cama, nós três ali, né? O Telzinho foi dormir no berço, tá eu, o Gaelzinho, a Bia e o Picanha na cama, o Telzinho no berço. Ele tava lá, velho, ficou 1 hora com a gente, sentado, daqui a pouco ele pegou o copinho dele, encheu de água na boca, olhou pra mim e jogou um jato de água gelada no meu peito, mano. Eu falei, velho, tu não fez isso, mano. Ele começou a rir e gargalhar de tão divertido que ele achou. Malandro, te juro que passou um TCC na minha cabeça, porque a vontade de pegar esse maluco e jogar ele contra o teto, velho, era enorme, mano. Sabe quando tu tá quentinho na caminha ali, olhando a TV, daqui a pouco tu recebe um jato de água gelada no peito, mano? Ele entende o que ele tá fazendo? Não, ele precisa ser ensinado, precisa. Então, eu poderia agora pegar, levantar, dar 2 palmadas na bunda dele e falar, respeite mais velhos, não pode fazer isso e tudo. Até poderia, mas acho que eu não deveria. Eu acredito muito em respeite os mais novos. Cara, ele fez aquilo. Eu não acredito que ele vai ser um moleque de 25 anos que vai ficar jogando água pela boca no peito de alguém que tá dormindo. Mas agora ele não sabe o que ele tá fazendo exatamente. Então respeite os mais novos. Respeite. Eu não quero que vocês respeitem minha história, sendo que eu sou mais velho. Respeite o mais novo, ensinando ele, dando compreensão e assim vai. Foi isso que eu aprendi. Então eu respeito muito a juventude, eu respeito muito a adolescência. Quando eles vêm com aquelas ideias mirabolantes, malucas, até com aquela suposta arrogância de um adolescente, eu não bato de frente, eu respeito e tento mostrar um caminho que pode ser melhor, que às vezes não é, às vezes o melhor caminho é o dele. Esses são os pontos. Tudo bem, pessoal? Galera, então a gente tá aí terça e quinta, toda aula, a gente faz uma live aqui, toda terça e quinta, 7 da manhã. Essa live, ela serve pra gente já deixar de conteúdo aí gratuito para todo mundo. Toda vez que a gente está falando um assunto aqui, o assunto ele vem da MGP, Metodologia de Gestão Pragmática, que é a metodologia a qual eu faço tanto em consultoria e principalmente nos nossos cursos aí. Em novembro devemos ter mais um lançamento. Fiquem ligados, tá bom? Precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente, é só chamar, tá bom? Um beijo, ótimo dia e até mais. Valeu, pessoal. Valeu.